Olá! Bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nas novidades do Red Hat OpenShift 4.19. Temos aqui um material bem técnico, né? Notas, anúncios sobre essa versão. E a nossa missão aqui é, entender o que realmente importa. Quais são os avanços principais, o que eles significam no dia a dia para quem usa, desenvolve ou administra o OpenShift. Para quem talvez não esteja tão familiarizado, vale lembrar rapidinho. O OpenShift, ele pega o Kubernetes como base, mas adiciona um monte de camadas por cima, né? Instalação mais fácil, atualizações, segurança, gerenciamento, catálogo de serviços, e tudo isso roda em cima de um sistema operacional otimizado, o Hell CoreOS. E roda em qualquer lugar, bare metal, VM, nuvem pública, privada, até na borda e em edge computing. E para quem gerencia muitos clusters, tem o OpenShift Platform Plus. Aí entra política, segurança centralizada, essas coisas. Exato. É uma plataforma bem completa e essa versão 4.19 ela se baseia no Kubernetes 1.32, que tem até apelido Penélope, né? Comemorando os 10 anos do K8S, e usa também o Cryo 1.32. Então vamos dar uma olhada no que essa combinação traz de novo, focando talvez no que ficou mais maduro, o que moderniza a plataforma e, claro, o que facilita a vida de todo mundo. Boa, vamos começar pelo coração da plataforma, então. Eu vi que algumas melhorias importantes chegaram a GA, né? General Availability. Coisas como seletores de campo para recursos customizados. O que isso muda na prática, assim? Olha, muda bastante a eficiência, sabe? Poder filtrar recursos customizados usando os seletores de campo, do mesmo jeito que a gente já faz com pods e outros recursos nativos, isso agiliza muito a automação, o desenvolvimento. Outro ponto que virou GA, e é bem útil, é o dimensionamento dinâmico de volumes e memória. Isso dá mais flexibilidade para as aplicações pedirem memória temporária, tipo Empty Dier, sem precisar definir tudo no nó antes. Melhora a portabilidade e o uso dos recursos do nó. Entendi, faz sentido. E vi também melhorias nos tokens de segurança, né? Algo sobre contas de serviço. Isso. Os tokens de conta de serviço vinculados, agora eles incluem o nome do nó. Parece um detalhe pequeno, né? Mas reforça a segurança, porque limita o alcance de um token se ele for comprometido, sabe? Fica restrito àquele nó. Dificultam o atacante se mover pelo cluster. São essas pequenas coisas que deixam o ambiente mais robusto. Falando em robustez e também em coisas que o pessoal pedia, duas funcionalidades que viraram GA me chamaram a atenção. Uma é a atualização de DNS externo a qualquer hora para clusters hospedados, e a outra é rotas OpenShift poderem usar certificados TLS direto de secrets. Isso facilita bastante, imagino. Com certeza, a gestão de certificados via secrets, usando ferramentas como o Cert Manager, por exemplo, já era meio que uma prática comum, né? Oficializar isso nas rotas OpenShift elimina umas gambiarras que o pessoal fazia e integra melhor com todo o ecossistema. E a flexibilidade no DNS dos clusters hospedados, aqueles que têm um control plane rodando separado, era uma demanda antiga mesmo. Facilitou. E antes da gente sair dessa parte mais básica, tem um operador que eu sei que muita gente usa vindo da comunidade, o External Secrets. Ele apareceu como Tech Preview, né? Ou seja, está disponível para teste. Sim, trazer o External Secrets para OpenShift oficialmente é muito bom. Ele permite que o cluster busque segredos de fontes externas. Pensa em HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, essas coisas. É quase um padrão de mercado hoje, né? Então ter ele suportado facilita demais a integração segura com esses sistemas. E outra coisa em TP nessa linha, bem interessante, é poder conectar provedores de identidade OIDC externos tipo Okta, Azure AD, direto na API do Kubernetes. Simplifica muito a autenticação corporativa. Ok. Agora vamos para uma das grandes manchetes dessa versão. Gateway API finalmente chegou a GA. O que isso significa de verdade? É só mais um jeito de gerenciar tráfego de entrada ou tem mais coisa aí? Tem bem mais coisa. Representa uma modernização importante, sabe? E um alinhamento com a evolução do próprio Kubernetes. A Gateway API foi pensada do zero para ser mais granular,
mais estressiva e baseada em papéis, em funções. Ela separa bem as responsabilidades. Quem cuida da infraestrutura, o Gateway Class, o Gateway, e quem cuida da aplicação, as rotas HTTP, TCP, etc. Isso pode facilitar muito a vida dos times de plataforma e de desenvolvimento trabalhando juntos. Mas espera aí. O OpenShift já tinha as rotas, que são super poderosas. E o Kubernetes tem o Ingress. Para que mais uma API? As outras vão sumir? Ótima pergunta. Não vão sumir. Pelo menos não tão cedo. O OpenShift agora suporta as três. As rotas OpenShift, que continuam lá firmes e fortes, o Ingress, que é o padrão do Kubernetes, e a nova Gateway API. A ideia da opção dá um caminho de evolução. A Gateway API traz vantagens como controle mais fino de tráfego, pense em Canary, Blue-Green de forma nativa, uma extensibilidade melhor e essa separação de papéis que eu comentei. Importante, ela pode ser instalada lado a lado com o Ingress Controller atual, o hproxy. Então dá para adotar aos poucos. Faz sentido. Uma transição suave. E ainda falando de redes, vi outra novidade que parece bem relevante, talvez para ambientes mais tradicionais, suporte direto a BGP no OpenShift Networking. Antes era só via MetalB, certo? Exatamente. Integrar BGP nativamente. Isso significa que o OpenShift pode, digamos, conversar direto com os roteadores do data center usando o protocolo padrão da internet para trocar rotas. Isso permite, por exemplo, anunciar IPs de serviços do OpenShift direto na rede física, ou integrar redes definidas pelo usuário dentro do cluster, as UDNs, com a rede externa de forma mais dinâmica. E suporta até BFD, para detectar falhas de conexão bem rápido. E na prática, assim, onde isso ajuda mais? Imagina, por exemplo, migração ao vivo de VMs rodando no OpenShift Virtualization. Com BGP, a VM pode manter o IP dela mesmo se migrar para um nó que está em outra subrede física, porque o OpenShift consegue anunciar a nova localização daquele IP via BGP. Facilita muito a integração em redes mais complexas, sabe? E abre portas para otimizar a performance no futuro, talvez rodar sem overlay em alguns casos. Legal. Saindo um pouco de redes e indo para um tema que está super quente. Inteligência artificial. O OpenShift Lightspeed, aquele assistente de IA, agora é GA. É tipo um chat GPT para o OpenShift. É uma boa forma de começar a pensar nele. O Lightspeed usa a IA generativa para responder perguntas sobre o OpenShift, ajudar com troubleshooting básico, explicar conceitos. E tudo em linguagem natural. Ele pode usar modelos que rodam online, como o da OpenAI ou Esri, ou pode rodar offline, integrado com Watson X.AI ou o próprio OpenShift AI on-premise. A ideia é deixar a plataforma mais acessível, né? E acelerar a resolução de problemas. E eu vi que tem mais coisas em Tech Preview para o Lightspeed, como interagir com o cluster, tipo list meus pods, e até usar a documentação interna da empresa. Sim, esses são os próximos passos que parecem bem promissores. A interação direta com o cluster por linguagem natural, imagina pedir escale meu deployment X para 3 réplicas. E essa capacidade de trazer seu próprio conhecimento, bring your own knowledge, é muito interessante. Permitir que o Lightspeed aprenda com os runbooks, os procedimentos operacionais, a documentação interna da empresa, para dar respostas específicas do ambiente daquela empresa. Cria quase uma base de conhecimento interativa e contextualizada dentro da própria plataforma. Muito bom. Além do Lightspeed, o que mais a gente tem para IA e Machine Learning? Ouvi falar de algo sobre particionar GPUs? Exato. É o Dynamic Accelerator Slicer, que está em TP. Ele permite basicamente pegar uma GPU física e dividir em fatias menores, e alocar essas fatias dinamicamente para diferentes pods. Isso otimiza demais o uso das GPUs, que a gente sabe que são recursos caros, né? Especialmente para tarefas de inferência ou desenvolvimento, que muitas vezes não precisam da GPU inteira. Outra peça importante que está quase virando GA é o Red Hat Build of Queue. É um sistema de filas nativo do Kubernetes, feito para gerenciar jobs de Machine Learning e batch. Sabe quando você tem vários jobs competindo por recursos, tipo GPUs? Esse sistema ajuda a organizar a fila, evita a contenção,
Garante que os jobs rodem quando os recursos estiverem livres. Falando em GPUs, vi também uma lista grande de novos modelos suportados, né? NVIDIA B200, Blackwell, AMD, MI325X e documentação para GPU Direct RDMA. Parece um esforço considerável para suportar o hardware mais novo. Sem dúvida. O mercado de IA está puxando muito hardware de ponta. E o OpenShift está claramente se posicionando para ser a plataforma onde esses workloads rodam. Suportar as últimas GPUs, tecnologias como o GPU Direct RDMA, que é essencial para treinar modelos gigantes, permitindo comunicação direta entre GPUs em nós diferentes, ter dashboards de monitoramento específicos para aceleradores de IA no console, tudo isso é crucial para atrair e suportar essas cargas de trabalho de IA mais pesadas, mais sérias. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na gestão da plataforma, apareceu uma coisa chamada On-Cluster Layering, ou Image Mode. Parece que permite tratar o sistema operacional do nó como se fosse uma imagem de container. Isso não complica as atualizações do OpenShift? Olha, a ideia é justamente o contrário. É simplificar a customização mantendo a atualização fácil. Hoje, customizar o RHEL CoreOS, adicionar um pacote, um driver específico, pode ser meio chato se você quiser manter as atualizações automáticas do OpenShift funcionando lisinhas. Com o Image Mode, você define a configuração que você quer para o SO, como código, no arquivo que parece um Dockerfile. Aí o próprio cluster constrói uma imagem customizada do SO e distribui para os nós. E o mais legal, quando o OpenShift atualiza, ele automaticamente reconstrói a sua imagem customizada em cima da nova versão base do SO. Ah, então eu posso ter meus pacotes específicos lá, minhas configurações, e ainda assim ter aquele upgrade de um clique do OpenShift funcionando? Exatamente essa é a promessa. Consistência em toda a frota de nós e manter a experiência de upgrade pela qual o OpenShift 4 é conhecido. É uma mudança bem significativa na forma de gerenciar a configuração dos nós. Torna tudo mais declarativo, mais integrado ao cluster. Muito interessante isso. Agora vamos para a parte de segurança. Sempre tem bastante coisa aqui. Vi sobre computação confidencial em nuvens públicas e também em IBM Z. O que é isso exatamente? Computação confidencial, o foco é proteger os dados enquanto eles estão sendo processados na memória RAM. Usando tecnologias de hardware específicas como Intel TDX ou AMD SVSNP nas nuvens, ou IBM Secure Execution em mainframes, cria-se um ambiente criptografado e isolado, um enclave. A aplicação roda dentro desse enclave e a ideia é que nem o provedor de nuvem, nem o hypervisor, nem mesmo o administrador do cluster OpenShift consiga ver os dados ou o código que está rodando ali dentro. Uau! Isso é bem poderoso. E para que tipo de aplicação isso é mais útil? Para qualquer workload que lida com dados extremamente sensíveis, né? Pensa em dados financeiros, dados de saúde, propriedade intelectual, chaves criptográficas. É uma camada extra de segurança muito forte, especialmente em ambientes compartilhados, como a nuvem pública. E OpenShift agora está facilitando o uso desses recursos de hardware nessas plataformas. Entendi. E o ACS, o Advanced Cluster Security. Vi que Policy as Code virou o GA. O que isso significa? Sim, isso é bem legal. Permite que você defina e gerencie as políticas de segurança do ACS, tipo quem pode fazer o que no cluster, configurações de rede permitidas, quais vulnerabilidades são aceitáveis, etc., como se fossem recursos normais do Kubernetes, usando arquivos YAML. Isso quer dizer que você pode versionar suas políticas de segurança no Git, aplicar usando GitOps com ferramentas como Argo CD, auditar mudanças, basicamente traz as práticas de DevOps para a gestão das políticas de segurança. Fica tudo mais rastreável e automatizado. Outra coisa que virou GA no ACS foi a visibilidade de IPs externos e também uma integração keyless com SigStore. O que elas trazem de bom? A visibilidade de IPs externos, ajuda a entender com quem suas aplicações estão de fato conversando fora do cluster. Isso é super importante para a segurança de rede, para a conformidade. Já a integração keyless com o SigStore, ela permite assinar imagens de container usando identidades de curta duração,
como aquelas que vêm de um provedor OIDC, sabe? Em vez de usar chaves de longa duração que você precisa guardar e proteger. É um passo bem importante para melhorar a segurança da cadeia de suprimentos de software seguindo padrões mais modernos. E falando em cadeia de suprimentos, o Quay, que é o registro de containers da Red Hat, teve melhorias para lidar com artefatos grandes, tipo modelos de IA. E outros artefatos SOCI ficando gigantescos, o Quay 3.15 deu uma melhorada na performance e na confiabilidade para lidar com eles, especialmente no upload para storage como o Google Cloud Storage. Além disso, o cache de proxy dele agora sempre baixa a imagem inteira antes de servir para os clientes. Isso garante que a imagem possa ser escaneada corretamente por vulnerabilidades. Ok, bastante avanço em segurança e plataforma. E para quem desenvolve, o que tem de novo? Vi atualizações no DevSpaces, Podman Desktop. Olha, o foco parece ser melhorar a experiência local e a integração entre as ferramentas. O DevSpaces, por exemplo, agora permite conectar seu IDE JetBrains local a um workspace remoto no cluster. O Podman Desktop está ficando cada vez mais integrado com Kubernetes. Agora dá para gerenciar mais recursos pods, secrets, config maps direto da interface local. E tem umas extensões experimentais bem interessantes, como uma para rodar o Microshift, que é a versão leve do OpenShift, localmente, dentro de um container. Facilita testar coisas para Edge. E o Podman AI Lab? Parece que está crescendo rápido, né? Tá sim. O Podman AI Lab está virando quase um canivete suíço para experimentar com IA localmente. Permite rodar inferência com modelos como Llama, usando aceleração de GPU se você tiver. Tem um playground para testar APIs tipo OpenAI ou a Llama, e está começando a adicionar recursos que eles chamam de agentic para orquestrar múltiplos modelos. A ideia é facilitar muito a vida de quem quer desenvolver ou só testar aplicações de IA no próprio laptop antes de mandar para o cluster. E para os times maiores, o Developer Hub, que é baseado no Backstage, também teve novidades. Teve sim. Agora tem suporte a alta disponibilidade, HA, quando rodando no OpenShift ou AKS. A interface teve umas melhorias, tem add-ons para a documentação ficar mais rica com TechDocs e simplificaram algumas coisas na gestão de permissões, o RBAC. Estão claramente investindo para tornar ele uma plataforma interna de desenvolvedores, uma IDP mais robusta e mais fácil de usar. Para a gente ir fechando, o que temos de novidade para Edge Computing? Para aqueles clusters rodando em locais remotos com menos recursos. Duas coisas se destacam que estão em Tech Preview. Primeiro, um cenário que eles chamam de Break and Fix, para Single Node OpenShift, o SNO. A ideia é, se o hardware de um SNO falhar lá na ponta, você consegue provisionar um novo nó físico e restaurar a identidade do nó antigo rapidamente. Facilita muito a recuperação em locais onde não tem equipe técnica especializada. Segundo, o OpenShift de 2 nós com um nó árbitro. É uma opção de alta disponibilidade mais barata que um cluster tradicional de 3 nós. Usa um terceiro nó, bem leve, o árbitro, só para dar quórum, inicialmente para bare metal. Interessante essa opção de HA mais econômica. E o Microshift para dispositivos ainda menores. O Microshift também está ganhando mais capacidade e agora ele suporta servir modelos de IA, baseado no Kserve. Tem uma solução leve de observabilidade usando o OpenTelemetry e aquele Image Mode, parecido com o do OpenShift completo, para gerenciar o SO do dispositivo como imagem, agora é GA no Microshift. Ou seja, estão tornando ele mais capaz para casos de uso na borda que precisam de IA e de um gerenciamento mais consistente mesmo em hardware limitado. Ufa! Foi bastante coisa, hein? Mas acho que cobrimos os principais destaques. Se a gente fosse resumir os grandes temas do OpenShift 4.19, quais seriam? Deixa eu ver. Eu diria, primeiro, maturidade e modernização. Muitos recursos importantes chegando a H, né? Gateway API, Lightspeed, Policy as Code e a plataforma se alinhando com tendências fortes como IA, novos padrões de rede e segurança. Segundo, eu diria habilitação para IML. Um suporte bem forte a hardware novo, ferramentas de desenvolvimento local como o Podman AI Lab e orquestração com o Cube. Terceiro, segurança aprofundada,
com coisas como computação confidencial, as melhorias no ACS, identidade de workload com SPIF e Spire vindo aí em TP. E quarto, talvez, eficiência operacional e de desenvolvimento, com o Image Mode, o Argo CD Agent chegando em TP e as melhorias contínuas nas ferramentas de Dev e na IDP com o Developer Hub. Então, o que isso tudo significa na prática? Parece que o OpenShift continua se consolidando como uma plataforma bem abrangente mesmo, tentando cobrir desde o data center até a nuvem e a borda, e com foco bem claro em IA, em segurança e em facilitar a vida de quem opera e desenvolve em cima dele. Exatamente. É isso. E sabe, fica uma reflexão interessante no final. Com a IA se infiltrando cada vez mais nas próprias ferramentas da plataforma, ajudando a operar como Lightspeed, ajudando a desenvolver como Podman AI Lab, ajudando a otimizar recursos como particionamento de GPU, como que isso vai transformar o trabalho de quem administra e de quem desenvolve? Será que no futuro próximo, parte do nosso dia a dia vai ser mais conversar com a IA da plataforma do que ficar escrevendo YAML? Que novas habilidades a gente vai precisar ter nesse cenário? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar.